com você aí. Quero que você se lembre que este é o dia que o Senhor nos fez. Se alegre nesse dia. Sabe por quê? Porque neste dia é dia de poder, hoje é dia de transformação, hoje é dia de cura, hoje é dia de respostas, hoje é o dia que o Senhor pode agir na sua vida. Então não somente, não se preocupe, lance as suas ansiedades no altar do Senhor e simplesmente adore ao Pai. Glórias a Deus, porque você está aí com a gente nesse culto online. Eu te desafio a separar esse tempo mesmo. Pare aí qualquer coisa que você esteja fazendo e celebre ao Senhor. Seja grato, porque neste dia Deus vai agir sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Então vamos convidar a todos para esta hora de adoração. Você já compartilhou aí essa live? Já marcou alguém nestes comentários aí? O cântico de agora é um convite para mim, para você, para todo mundo. Vem, porque chegou a hora de adorar ao Senhor. Vamos celebrar a vida de Cristo em nós. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Obrigada porque já percebemos que o Senhor está entre nós, em nosso meio nesta manhã. Receba, Senhor, receba a nossa adoração, receba todo o nosso amor, receba, Senhor, todo o nosso louvor. Nós somos gratos a Ti e nos apresentamos ao Senhor. Que o Senhor se alegre neste culto e se manifeste aqui no templo, em cada lar, que possamos
possamos perceber que o Senhor está conosco. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Eu quero ler com você, e aí eu quero pedir ao Fábio que vá até a tela para que quem está em casa possa acompanhar essa leitura. O Salmo 63, são 2 versículos, versículo 3 e versículo 4. E a gente vai ler, te desafio a ler aí da sua casa em voz alta essa porção da palavra do Senhor. Vamos juntos? O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Você ergueu suas mãos aí onde você está? Renda-se totalmente ao Senhor Deus. O amor dele, a graça dele é melhor do que a vida. Coloque aí seu corpo para adorar ao Senhor, que seus lábios possam engrandecer ao Senhor. Que você se renda, abra as janelas aí da sua casa, cante bem alto que seu vizinho ouça o louvor ao Senhor que flui aí de dentro do seu coração para o altar, direto do altar do Senhor. Ó Deus, somos tua igreja, somos teu povo, te adoramos nessa manhã, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Declaro mais uma vez. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei,
dizer que tu és o Senhor. Deus é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nós fomos convidados essa manhã para adorar o Teu nome, para benzer o Senhor na beleza da Tua santidade. Ainda que à nossa volta nós tenhamos um quadro tão difícil, tão complexo, tão denso, em que nós buscamos respostas e elas não vêm. A Tua igreja te adora, sim, Senhor, porque a Tua graça é melhor que a vida. O Senhor nos inspira, o Senhor nos leva para cima, para o alto, o Senhor nos eleva o coração. Quando, ó Deus, tantas coisas difíceis demais, a doença, as mortes, as inquietações, as preocupações da vida, o medo, sim, toma conta de muitos de nós. E, ó Deus, nós não temos outro bem além de Ti. Quando nós adoramos o Senhor, ó Deus, e hoje, pela nossa limitação, a Tua igreja não reunida no templo propriamente dito, mas de forma online, Deus, nós pedimos que cada um agora, assistindo a Tua igreja, prestando esse culto ao Senhor, possa receber, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito. O Teu reino é sempre eterno, ó Deus. O Senhor é Pai das misericórdias. E nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, instale em nós, coloque em nós o desejo, sim, de adorar ao Senhor, a despeito do que nós temos visto à nossa volta. Mais uma semana difícil demais para todos nós, com gente boa perto de nós, adoecida de Covid, de outras doenças, e nós colocamos cada um, ó Deus, debaixo da Tua proteção, porque o Salmo já nos garante que é do leito de enfermidade que o Senhor restaura, ó Deus, a nossa saúde. Então, ó Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Ó Deus, somos limitados demais, somos frágeis demais. E, ó Deus, nesse sopro de vida que temos, como diz a Tua palavra, nessa nuvem que é a nossa vida e passa rápido, nós queremos o tempo todo o tempo, adorar o Teu santo nome. Então, perdoa os nossos pecados, sim, ó Deus. A nossa fé, muitas das vezes, cambaleante, a nossa fé, ó Deus, medrosa, mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa encorajar aqui homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, cada um, ó Deus, membros de Jardim Santíssimo ou não, ou aqueles queridos que estão acessando, seja pela primeira vez, segunda vez, mas que todos recebam hoje, ó Deus, a ação do Teu Espírito capaz de, no meio disso tudo que eles têm vivido, no meio das nossas condições mínimas, o Senhor faça o Teu máximo a todos nós. Te bendizemos, ó Deus, te honramos, adoramos assim o Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome que todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém e amém. Vamos ainda completar esse momento de oração. Eu queria que você pensasse em alguém que está precisando crer neste nome poderoso de Jesus. Alguém que está precisando da ação direta de Jesus, curando essa pessoa. Escreva aí nos comentários esse nome. Nós estaremos orando como igreja, intercedendo por esses nomes.
Enquanto cantamos, que você vá, levante aí na sua casa mãos santas de adoração, mãos santas de cura também, profetizando cura, libertação, salvação, porque há poder no nome de Jesus. Se você crê nisso, você vai cantar com fé, você vai colocar o nome de alguém para que nós possamos estar orando, intercedendo e clamando para que o poder de Jesus seja manifesto nessa vida e nessa casa. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Declare mais uma vez o poder deste nome. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor Deus por ter enviado Jesus. E é por causa deste nome poderoso, que tem poder de salvar vidas, é que nós fazemos missões. Durante esse mês, todo mês, você ouviu a gente falar sobre missões pelos confins da terra, que é a nossa campanha de missões mundiais. Hoje estamos finalizando a campanha, mas você pode ainda contribuir e continuar se envolvendo com missões em outras nações, através da sua oferta, das suas orações, do seu envolvimento nessa obra. Sabe por quê? Ao longo desses domingos, a irmã Fabiane, nossa promotora de missões, esteve contando a história de Abdullah, né? E ela foi partes a cada domingo nos mostrando. E hoje eu quero encerrar esse testemunho te dizendo que aquele homem que estava tão longe do ideal de
Deus para o ser humano, uma noite, no seu quarto, olhou para os céus e disse: eu não sei quem está aí, eu não conheço, mas se você existe, porque deve ter tido um Deus para me criar, se você existe, se manifeste a mim, me mostre quem você é, porque se você se manifestar, eu vou te servir. Ai, irmãos, uma oração sincera, um coração quebrantado, o Senhor nunca desprezará. E o Senhor não desprezou esse homem. 5 dias depois dessa oração, no secreto, um missionário chegou até este homem. É por isso que a gente investe em missões, irmãos. Esse missionário que agora está em algum lugar do planeta, pregando para alguém, se relacionando com alguém, essa pessoa é a ponte entre Jesus e o coração do homem sem Cristo. E esse homem que nós conhecemos agora tão mais próximos, né, através da sua história, ele serve ao Senhor, ele foi totalmente liberto para a glória do nosso Deus. Invista nessa obra, porque há pessoas carentes. Por isso eu te convido a falar comigo o tema que nós estamos trabalhando este mês, né? Viva o poder de transformar. Então você fala aí, junto comigo, vamos falar juntos? Viva o poder de transformar. Tem alguém aí com você? Dá uma olhadinha para quem está com você. Estou aqui com a Amanda, estou aqui com o Márcio. Vamos juntos, Amanda. Viva o poder de transformar. É isso aí. E agora você vai falar para você mesmo, que nós aprendemos que o desafio começa comigo. Eu vivo o poder de transformar. Aleluia. Eu disse que há missionários espalhados pelo mundo, e há uma dupla de missionários nossos, da nossa igreja, que nós ajudamos, nós cooperamos, que estão em algum lugar deste mundo e trouxeram para nós uma mensagem específica para a nossa igreja. Assista o vídeo com a gente. Olá, querida Igreja Batista Jardim Santíssimo. Prazer estar falando com os irmãos. Eu sou a missionária Ana Costa. Eu sou Eli Costa. Nós somos missionários pela Junta de Missões Mundiais aqui no norte de Moçambique. Nossa principal missão é pregar ao povo não alcançado chamado do povo povo que nunca ouviu falar de Jesus. E é esse o primeiro desafio nosso, juntamente, é aprender a língua local, né, a língua oficial, para então poder falar na língua materna, né, na língua mãe, o Evangelho para esse povo que ainda não conheceu Jesus, ainda não ouviu falar de Jesus. E também o segundo objetivo que nós temos é apoiar a única Igreja Batista que nós temos aqui na região, juntamente com o pastor moçambicano. Então ore por esses motivos, contribua, se envolva ainda mais com missões mundiais para que o Evangelho possa alcançar ainda mais pessoas aqui pelo norte de Moçambique. Como estratégia de pregar esse Evangelho, nós realizamos 2 principais projetos. O primeiro é o projeto Uno, que é um projeto só de meninas, no intuito de combater o casamento precoce. Aqui meninas com 6, 7 anos já são dadas em casamentos. Então, para mostrar esse poder transformador, nós temos um projeto com meninas, onde temos o clube de leitura, onde ensinamos artesanato, onde temos aula de reforço e também ensinamos um pouco de matemática básica, matemática financeira, e tem sido abençoador. E o nosso segundo projeto é o projeto English for Life, com o intuito de ensinar a língua inglesa para os jovens e adultos moçambicanos terem oportunidade de trabalho aqui também. E assim nós vamos apresentando o Cristo Jesus nesse lugar que tem a maioria de muçulmanos, né? Eles 95% se declaram islâmicos, então não há uma perseguição declarada, mas sim velada. Então nós clamamos também ao Senhor para que esses irmãos que estão sendo discipulados, estão sendo evangelizados, mesmo agora com o tempo fechado, né, o missionário ele tem os discipulados, o evangelismo continua, que eles se mantenham firmes, né, no caminho que é seguir a Cristo Jesus.
Então é isso, amada igreja, muito obrigado, querido pastor, é um prazer falar com vocês e dar notícias aqui do campo de norte de Moçambique. Então continue orando, contribuindo, participando, se envolvendo, né? Entre em contato conosco, com a ajuda de missões mundiais, através do Instagram, através do site, através do telemarketing, WhatsApp também, e continue a ofertar através do PAN, Programa de Adoção Missionária, que cada vez mais a gente possa caminhar junto, você possa estar cada vez mais próximo aqui do campo missionário e desse povo tão maravilhoso. A gente quer concluir com o versículo, né, a divisa dessa campanha, que se encontra em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas o espírito de poder, amor e moderação. Que esse espírito de coragem nos encaminhe a continuar pregando, ofertando e indo levar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe, queridos. Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Nós estamos no próximo domingo, em um modo de execução, de geração, de culto, como em algumas vezes nós fizemos por conta desses dias que nós enfrentaremos. Esteja em oração, esteja certo de que o Senhor, sim, tem tudo debaixo do seu perfeito controle, irmãos. A despeito do que a gente tem visto, o Senhor, sim, tem operado. Meus irmãos, nós vamos nessa hora ter um momento de oração também. Eu quero convidar a diaconisa Amanda, que vai nos levar a Deus, uma palavra de oração, clamando, sim, por esse momento que a nossa igreja, a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, tem vivido, sim, esperando, aguardando um novo abrir. Nessa hora nós vamos nos dedicar a esse momento de oração. Oremos. Pai Santo, Deus de amor, nós louvamos o Teu nome poderoso, o Teu nome lindo, o Teu nome santo nesta manhã, como Tua igreja, como Teu povo, ó Deus, espalhados neste momento, Deus, cada um em suas casas, mas com o mesmo intuito, com o coração unido, para que possamos adorar e celebrar o Teu poderoso nome. E é diante deste nome de poder que nós nos colocamos nesta manhã para clamarmos ao Senhor pelo processo de sucessão pastoral desta igreja. Te louvamos, Senhor, porque já temos visto o Teu agir, temos visto, ó Deus, e entendido o Teu direcionamento. Mas nós somos dependentes do Senhor, por isso continuamos a clamar a Ti, ó Deus, por este processo. Continuamos a clamar a Ti para que haja em nosso meio unanimidade, ó Deus, para que haja um só coração nesse processo, que a Igreja Batista de Jardim Santíssimo compreenda de forma audível, ó Deus, a Sua voz, para que possamos prosseguir no centro da Tua vontade, que não haja achismos, que não haja a nossa vontade, que não haja o nosso querer, mas que somente o Teu querer e a Tua vontade se cumpra na vida desta igreja. Senhor, eu já Te agradeço, junto com os meus irmãos, pela vida deste servo que o Senhor já separou, e nós cremos que ele já foi separado por Ti, que ele já foi preparado pelo Senhor. Nós já cremos que o Teu Espírito Santo já está ministrando ao coração deste servo, e nós cremos que o Senhor já tem dado a ele a visão que vem do alto para a vida da Tua igreja. Então nos ajude, ó Deus, a caminharmos lado a lado com este novo obreiro, e que todas as etapas do processo que ainda faltam possam ser direcionadas pelo Senhor e para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós clamamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Amanda. Vamos orar, irmãos, nesta manhã de domingo, manhã, sim, de adoração, de louvor, mas também de entendimento e de receber a palavra de Deus. Queria dividir com os irmãos, e está sendo projetado para os irmãos, o tema dessa manhã, que me inquieta desde mais ou menos quarta para quinta, e ao ler esse texto, um destaque de um verso, é claro, não é só um verso,
mas o verso 9 do capítulo 8 de 2 Coríntios me chama a atenção. E o texto é de 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 7 a 15. E já eu falo exclusivamente, não do 8, mas do 9, que é extraordinário demais em tudo isso que nós temos vivido já em março, e já, pela graça e pela misericórdia de Deus, estaremos recebendo ou chegando a abril. Vivendo o máximo em meio às condições mínimas. Texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versos de 7 a 15, que diz assim, não sei qual a sua versão, a minha é Almeida Revista e Corrigida, fiel, mas o meu texto, na minha versão, diz assim: portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda a diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Porque já bem sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesses. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o que já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, nesse tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós oramos sobre a tua palavra. Quando a revelação da tua vontade, a verbalização daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, nos surpreende, dizendo da graça maravilhosa de Jesus, que sim, nos enriqueceu, ainda que nós não entendamos, que por um instante Jesus se fez carne, habitou entre nós, e isso nos enriqueceu. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas na sua pobreza isso nos elevou em tantos aspectos da vida, principalmente espiritual. Fala profundamente aos nossos corações nessa manhã. Perdoa sim os nossos pecados. Nos ajuda, vem em nosso socorro, pois nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vivendo o máximo em meio às condições mínimas. Ter falta de alguma coisa ou de algo específico para nós. Viver, e talvez muitos de nós já falamos que nós vivemos em condições mínimas, é sim, meus irmãos, meus amigos, complexo demais. Viver a experiência do mínimo pode e é difícil demais para muitas pessoas. Há pessoas que não sabem, talvez, lidar com isso. No entanto, nas nossas condições mínimas, nós temos a capacidade ou a oportunidade de, sim, experimentar da parte de Deus aquilo que é o máximo dele para todos nós. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. No mínimo que a gente vive, nas condições mais apertadas, e não falo só financeira, porque Paulo está falando aqui de suporte, sim, de generosidade da parte da igreja, mas não só nas nossas condições mínimas, muitas das vezes, sim, financeiras, emocionais e espirituais, nós temos algo brilhante, que Deus nos enriquece, e isso está no texto. A pessoa de Jesus nos eleva em tantos aspectos da vida. Por isso, sim, irmãos, o texto da Bíblia nos indica a possibilidade de experimentar o máximo em meio
as condições mínimas que muitas das vezes nos faltam. E isso, olha que legal, isso nos dá esperança para viver, isso nos dá perseverança para viver, isso nos dá a ideia da compreensão da missão que a gente tem. Se nós falamos, e estamos falando, enfim, todos esses domingos e continuaremos falando de missões, enfim, da nossa missão de crentes, de cristãos, de homens e mulheres que em condições mínimas ainda e continuam a fazer isso, pregar a palavra, viver a palavra. Irmãos, o texto nada mais é, e nós não lemos o capítulo todo, 8, mas é uma gratidão de Paulo aos irmãos da Macedônia. E ele faz essa referência na sua carta para os irmãos de Corinto, dizendo sim, do apoio que ele recebe desses irmãos, do suporte que ele recebe dos irmãos, do sustento, da generosidade, da voluntariedade que ele recebe dos irmãos da Macedônia, e que ele deseja, ora, inspira, que dessa mesma forma seja assim também a igreja de Corinto. E ele faz, o interessante demais, e ficou, sabe, batendo lá no meu coração toda hora, o verso 9, claro que nós vamos ler outros versos, mas o verso 9 quase que seria um verso central desse momento da carta de Paulo, porque ele diz assim, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Olha que coisa extraordinária. Graça de Jesus, talvez, se a gente pode falar assim, como que tirar da selfie de outro modo, entendeu? Porque até então a gente fala da graça de Jesus, favor imerecido, da graça de Jesus que nós, pelos nossos pecados, não teríamos condição de alcançar. Agora Paulo dá uma outra roupagem, ou então ele tira de um outro ângulo e coloca pela primeira vez na carta de Corinto uma referência para os irmãos, para o sustento, para o apoio da igreja da Macedônia, dizendo, olha, vocês já sabem da graça de Jesus. E é a primeira vez sim que ele usa essa referência, dizendo, ele sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Meus irmãos, bem verdade que as nossas condições mínimas, Deus, Ele faz, irmãos, Ele faz o máximo. Nas nossas condições mínimas, Deus faz o máximo. Ainda há pouco, Gisele completou para a gente o que a gente vem ouvindo por nossa irmã Fabiana ao longo do mês, do testemunho de Abdullah. Não era a condição mínima que ele estava vivendo, nenhum quarto, sem resposta de nada, e aí nenhuma oração, nenhuma prece sincera, Deus responde 5 dias depois com a chegada de um missionário. Irmãos, condições mínimas e Deus faz o máximo. Isso vou repetir isso várias vezes, fantástico, extraordinário. Só Deus faz isso. Nas nossas condições mínimas, Deus continua fazendo os máximos. Cito apenas 2 exemplos. Multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos. Narrativa de Mateus 14, 17. O que temos aqui é apenas isso. 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? Diz os discípulos de Jesus para Jesus. O que é isso para alimentar tanta gente? O mínimo, Deus faz o máximo. O mínimo que eles tinham na mão, que na verdade não era nem deles, era de um menino, Deus faz o máximo. O que não pensar também, irmãos, diante de uma, e aí é pior ainda, mas eu preciso dar esse exemplo, que não era nem o mínimo, não era nada na verdade, porque os discípulos pescam, experientes pescadores que eram, durante a noite toda, e nessa situação não era nem mínimo, simplesmente não era nada, e Jesus fala, joga a rede do outro lado, e se torna o máximo, porque eles não aguentam o peso da rede cheia de peixe. Porque diz a referência de Lucas 5,5, e é Pedro que diz, sob tua palavra nós faremos. Não era nem o mínimo. Não é que eles tinham pego 10 peixes, 50 peixes, enfim, os padrões de pescadores experientes. Eles simplesmente não tinham nada, e Deus transforma em máximo, em tudo que era preciso. Meus irmãos, sim, diante das nossas condições mínimas, irmãos, e podem ser sim, e você pode pessoalmente, na sua casa, na sua vida, ter o seu olhar sobre talvez a sua profissão, sobre a sua saúde, sobre as suas condições espirituais, sim. Quando não há forças
para levantar da cama. Eu sei que acontece isso. Tem sido densos e eu tenho feito um pedido para alguns irmãos, tanto daqui como de Nova Beré, dirigir às vezes as salas virtuais, por eu não conseguir, e por gente, por demandas de gente. Eu sei que tem sido difícil, e continua sendo difícil, mas nesses nossos mínimos, do ponto de vista, sabe, de relacionamento familiar, nos nossos mínimos, nas nossas condições espirituais, que não há força para orar, se ajoelhar então, é terrível. Nas nossas condições mínimas, profissionais, enfim, escolha aí o que está mais te abatendo. Deus pode gerar o máximo de forma extraordinária. E aí, agora sim, nos atendo um pouco o texto, Paulo vai falando, e o texto é nada mais além do que isso, irmãos. É sim um elogio, é uma gratidão, é um reconhecimento sincero dos amigos da Macedônia, porque lá no verso 2, que nós não lemos, Paulo diz assim: como em muita prova de tribulação, houve a abundância do seu gozo, e com sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Paulo está falando que aqueles irmãos generosos, sabe, voluntários, graciosos, suportaram nesse sentido de dar sustentação ao seu ministério. E ele está escrevendo isso para Corinto para dizer: esses irmãos estavam em prova de tribulação, mas houve grande abundância na sua profunda pobreza. Olha que coisa, olha que dualidade que ele diz: na sua profunda pobreza abundou em riquezas a sua generosidade. Deus transformou o mínimo em máximo. Amém. Deus transformou o mínimo em máximo, e é preciso acreditar nisso, é preciso reverter o que a gente vive à nossa volta, no mais profundo do nosso coração, da nossa família. Os nossos mínimos, Deus transforma o máximo, e isso é viver. Isso sim nos dá esperança, nos dá perseverança e nos dá o cerne da nossa questão, da nossa missão, porque eles estão aqui pregando. Eles não estão paralisados, eles não estão com o que se chama de autocomiseração, tendo pena de si próprio e não prosseguindo e não avançando. Me parece que já tinha no coração de Paulo, se a gente pode afirmar assim, a tônica de que tempos mais tarde ele vai escrever para Timóteo dizendo: Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, é preciso sim, irmãos, avançar na prática da nossa vida cristã. E é o verso 7 que eu acho interessante que ele diz, quando ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Portanto, depois de ele dizer do cuidado que ele está recebendo, sim, material, mas também espiritual das igrejas da Macedônia, ele está dizendo assim: então, meus irmãos, portanto, se vocês abundarem na fé, ou seja, se vocês excedem na fé, na palavra, no conhecimento, no cuidado, no seu amor para conosco, abundeis também nessa graça. Que graça? Na graça do sustento ministerial. Então é preciso avançar, irmãos, e não ficar estáticos. Se as coisas estão difíceis, é preciso continuar avançando, porque esse mínimo que a gente vive, as condições difíceis que a gente vive, podem sim gerar o máximo de Deus, e gera. E a prova está aqui no texto do que Paulo compartilha, tanto da igreja da Macedônia, como também para a igreja de Corinto. Mas eu aprendo também, irmãos, que nessa graça de cuidado, de sustento, e aí aqui é específico, porque ele está falando de sustento material agora, a partir do verso 7, mas, meus irmãos, é preciso um detalhe que ele chama atenção no verso 9, que é um grande detalhe para a igreja de Corinto. É preciso, irmãos, nós compreendermos e aceitar a dinâmica da graça de Jesus. Porque a pobreza, ele se fez pobre, é o que diz o verso 9, para que nós pudéssemos enriquecermos, para que a gente pudesse dar a guinada na vida. É preciso compreender e aceitar essa dinâmica da graça de Jesus. Senão, nós passamos anos a fios na igreja, ou então na dinâmica até da leitura da Bíblia, e a gente não percebe de que, olha, a graça de Jesus, que sendo rico, por amor de nós, ele se fez pobre para que isso nos enriquecesse.
Pode parecer estranho, mas é exatamente o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Ele veio, desceu, para que pudesse nos elevar o caráter, a mente, o coração, enfim, indicar coisas que nós ainda não havíamos experimentado. E que pela sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos ou ricos, nesse sentido de vida, porque aí ele já discutiu essa questão de que essa igreja precisava abundar, além da fé, da palavra, do conhecimento, do cuidado, do amor, mas também no aspecto de sustentação da vida de Paulo. Meus irmãos, é preciso a gente também entender algo que ele diz aqui nos meandros do texto, de que o que nós temos já é o ponto de partida para o agir de Deus. É o que nos diz o verso 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que tem, e não segundo o que não tem. Ou seja, o que é possível fazer, o que se tem, já dá o pontapé inicial. Estou aqui apostegando para dizer, é preciso, irmãos, nós seguirmos, porque o que nós temos já é o ponto inicial de Deus fazer muito. E ele cita, como experiente estudioso da Bíblia, ele cita as Escrituras, ele cita um texto do Antigo Testamento que está em Êxodo 16, 18, que é a época que o povo está lá zanzando no deserto, lembra disso? Que não tem carne, que não tem pão, e aí Deus dá os detalhes como deveria o povo se cuidar nesse aspecto de receber a carne, de receber o pão. E o verso 18 diz assim: porém, medindo com o homem, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Olha o finalzinho do verso. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Era perfeito, e é perfeito. Ou seja, a medida certa. Sim, meus irmãos, nós não temos tudo. Nós não temos, talvez, aquilo que a gente mais quer ainda. Mas o que nós temos hoje, segundo os padrões de Deus para nós, é a medida exata do que a gente precisa. Isso era o grande ensinamento do Êxodo, quando o povo recebia o maná do céu, a carne do céu, que era em forma de cordonizes. Era exatamente o que o povo, e quem pegava muito, podia comer exatamente aquilo. Quem pegava pouco também era dentro daquilo que ele podia consumir. É isso que o texto está dizendo. Então, o que nós temos é exatamente o que a gente precisa. É exatamente o que a gente precisa diante do desafio de viver o máximo em meio às nossas condições mínimas. Olha, eu estava relendo um pedacinho do testemunho que a gente ouviu da Abdula. E como é rico a gente saber de que no tempo certo Deus envia. Eu não sei se você repara junto comigo isso. Muitos de nós, ou todos nós, podemos ser resposta de oração para quem mais precisa. E às vezes a gente diz assim: mas eu estou vivendo aqui, Deus tem misericórdia. Eu estou vivendo aqui, eu tenho tanta dívida, eu tenho tanta conta para pagar. Eu tenho uma situação na minha família atípica. Por incrível que pareça, nas nossas condições mínimas, Deus faz o máximo, irmãos. Deus faz o máximo. A gente não entende, de fato não vai entender, irmãos. É o que Paulo diz ainda em Corinto, dizendo que vai haver um dia, hoje a gente vê a imagem do que a gente fala de Deus como que por enigma, mas um dia nós o veremos face a face. Tem coisas que nós não vamos entender, a cabeça vai fundir, a gente vai ficar pensando o que é isso, mas sim, irmãos, é o agir de Deus nas nossas condições mínimas. Eu já caminho para o fim, irmãos, porque quando Paulo cita isso, o Êxodo 16, 18, ele diz sobre o momento em que o povo tinha que se organizar para a colheita, tanto do pão como da carne. E era a medida exata, irmãos. Talvez a gente não saiba pedir, irmãos. Talvez a gente fique, vivendo situações que não é de fato para nós vivermos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no centro daquilo que a gente deve continuar crendo, vivendo, ainda que seja muito difícil. Ainda que seja muito difícil. E eu quero lembrar, por último, a citação dos discípulos, dos apóstolos do Senhor, quando estão entrando no templo.
aquele que estava à porta precisando de uma esmola, ou então com a mão estendida, e os discípulos, apóstolos do Senhor, falam: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. E tudo muda na vida daquele homem, tudo muda. Você percebe o que quer dizer o texto de que, por vezes, nós não temos talvez nenhuma palavra, nenhum dinheiro, nenhuma condição, mas, irmãos, Deus pega esse mínimo que a gente tem, e às vezes até o nosso nada, e transforma em muito. Eu queria orar para os irmãos, com os amigos aqui, porque eu sei que hoje mexeu e continua mexendo com vários de nós. Queria orar com os irmãos, com os amigos, por mais casos, por isso tudo que a gente tem vivido, difícil demais, mas que a gente eleve as nossas orações, que a gente não deixe de clamar ao Senhor, para que o que a gente tem vivido minimamente, Deus continue transformando em máximo, e o máximo dele é melhor que tudo. Vamos orar? Onde quer que você esteja, com quem você esteja. Talvez, se você está aí do lado da esposa, ou com a tua família, né, pode dar as mãos aí, em um gesto simbólico, de que nós nos unimos ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nós temos sim vivido situações atípicas, difíceis, em que olhamos para todos os lados e está ruim demais. Como diz, ó Deus, a Tua palavra, nós estamos rasgando o nosso coração diante do Senhor e te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe muitas das vezes quando nós reclamamos demais, quando nós falamos aquilo que não é verdade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos perdoa, ó Deus, por duvidarmos do Teu cuidado. Mas como Paulo, ó Deus, nós dizemos que o Senhor tem cuidado quando Jesus, sendo rico, se fez pobre por nós e nos elevou o caráter, a mente, o coração. Que, ó Deus, o Teu povo tenha essa prudência. Nessa hora, ó Deus, nós te pedimos que nós tenhamos um coração como os irmãos da Macedônia, que foram sustentação para Paulo, em que ele escreve para a igreja de Corinto dizendo: esses irmãos foram generosos. Ó Deus, nós te agradecemos por dízimos, ofertas colocadas aqui em Jardim Santíssimos. Nós te agradecemos o cuidado, o zelo que nós temos pelos nossos missionários. Se temos um alvo de missões, ó Deus, nos ajuda a nos desafiar e a pensar que podemos sim fazer muito mais do que temos feito até aqui. Nos dê estratégia, ó Deus, nos dê um coração generoso na Tua obra. Nos dê a disponibilidade, a generosidade de dizer que nós vamos contribuir, para que, como, ó Deus, Abdula, naquele dia teve uma resposta de um missionário que foi enviado, outros tantos Abdulas, outros tantos homens e mulheres tenham respostas, ó Deus, de que a Tua igreja Batista de Santíssimo contribui sim, oferta, ora, clama ao Senhor, ó Deus, que nos faz um coração sensíveis a isso, ó Deus. Que nas nossas condições mínimas, o Senhor faça o máximo, pois assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como a
endereça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, reviverão. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra endereça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, reviverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, reviverão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, Procurando fala aqui, ó. Meus irmãos, nós estamos encerrando e nosso convite aos irmãos amigos é hoje às 19 horas. Uma comunicação que eu quero reforçar com os irmãos, com os amigos que acompanham o Verbo Santíssimo, é que por esse domingo e para o próximo domingo, domingo também é quarta-feira, nós estamos somente online. Nós divulgamos isso no grupo da igreja, alinhamos com líderes da igreja, entendendo sim que nós temos a prerrogativa da lei de funcionar. No entanto, me parece que é um gesto muito solidário de nós termos tantas pessoas à nossa volta, acometidas de Covid, famílias lutadas, e nós estamos dessa forma prestando a nossa solidariedade, a nossa empatia. Então, se eu posso fazer um pedido aos irmãos, que essa semana, enfim, você possa reforçar e redobrar os seus cuidados. Nós pedimos isso para que, quando nós voltemos às nossas atividades normais, nós teremos inclusive um reforço da nossa maneira de acessar o tempo. Vamos precisar sim que os irmãos se inscrevam no link, vamos tentar fazer todo o possível para reforçar esse controle. Então, os irmãos do Santíssimo que recebem o link vão precisar sim estar inscritos. E nós vamos precisar rever essa nossa forma. Nós estamos no meio de uma pandemia. Todos os dias nós temos orado para que o Senhor acabe logo com isso. Não tenha dúvida, todos nós temos salas virtuais, nós
terças e quintas, estamos orando, as igrejas estão se mobilizando para orar por isso, mas o meu pedido é que ainda que a gente ore, ainda que a gente clame o Senhor, você possa ser o primeiro a dar o exemplo do seu eficaz. Nós vamos dar e receber a bênção apostólica. Convidamos os irmãos a estarem 19 horas hoje no culto da noite. Que o Senhor nos abençoe, onde quer que você esteja, com quem você esteja, de algum jeito você possa estender sua mão, você possa colocar a mão no seu coração. Sim, nesse afã de pedir, Senhor, há esperança para mim, estou aflito, há esperança para mim, porque a tua palavra me garante isso. E aí depois a gente celebra o Senhor com o cante. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai que faz o máximo diante das nossas condições mínimas, graça de Jesus, superabundante graça, graça, consolação do Espírito Santo do Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, com todos os nossos irmãos, amigos, agregados, gente boa, de perto e de longe, que preste culto ao Senhor. E toda a igreja que concorda diz amém, amém. Deus te abençoe. Eu te agradeço por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, pelo Pai não fiz. Eu sou Deus, sou Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não fiz. Eu sou Deus, eu sou Cristo. Você mudou a minha história, me fez ouvir ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus.
tiver uma tarde abençoada, às 19 horas estaremos juntos